E o assunto hoje é muito sério. A gente vai falar sobre as novas regras e novas mudanças na imigração do Canadá. Infelizmente, o que mais temia, o que todo mundo temia, aconteceu. As regras mudaram, a política de imigração mudou. E por que tudo isso aconteceu? Porque o país está literalmente passando por uma grande crise econômica. E para eles dar uma freada, eles precisaram mudar todo o projeto de imigração. Essas mudanças, elas sempre vêm ocorrendo, mas elas vêm ocorrendo para melhorar os programas, para aprimorar, trazer mais residentes permanentes. Porém, teve uma superlotação de imigrantes no país e eles tiveram que dar uma freada. E essa população que está no país não são pessoas que estão totalmente legalizadas ou pessoas que já têm o visto de residência permanente. Ou o visto temporário, por exemplo, de estudo ou de trabalho. São pessoas que vão como turista e simplesmente ficam no país. E aí essas pessoas, elas acabam dando um prejuízo para o país, porque tem toda uma questão socioeconômica por trás. Então, o preço dos aluguéis está lá em cima, absurdamente, especialmente para quem mora na região de Toronto, na província de Ontário, mas eu acho que mais ali naquele miolinho de Toronto. Então, tá um absurdo, tá uma bomba mesmo a parte de imóveis e também a parte de alimentícia. O mercado aumentou demais o preço das comidas, coisa assim de uma semana para outra aumentar 90 centavos, $1,30, coisa que não acontecia, sempre era de 10, 20 centavos e 20 centes, né? Então sempre ia aumentando assim gradativamente e de repente deu assim esse boom, porque a economia realmente tá muito apertada e eles precisavam fazer alguma coisa. Então tá tudo muito discrepante, o custo de vida tá muito alto e aí o que acontece? As pessoas que moram lá, pessoas que já são cidadãos, né? Que são os próprios canadenses, eles meio que se revoltaram, né? O governo tem que fazer alguma coisa, tem que dar uma freada, porque afinal de contas abriram as portas para várias pessoas entrar aqui no país e aí a situação econômica ficou muito precária. Então, para eles isso não é bom, né? Quem tá indo em busca de um sonho até acha que o país tá bom, porque aqui no Brasil tem-se um custo de vida alto, mas também depende da região, né? Eu acho que tem que comparar, tem que pôr bem na balança para ver os prós e os contras. Mas, falando diretamente sobre as mudanças da imigração, eu acho que as duas principais mudanças que ocorreram nessas semanas foram: a primeira delas, eu acho que a mais impactante para quem vai e pretende trocar de visto, ou para quem vai e quer ficar ilegal no país. Então, ali na região de Toronto, infelizmente, eu venho aqui falar para vocês infelizmente, porque eu morei lá, eu passei por essa experiência, então eu posso dizer e afirmar que lá vivem muitas pessoas sem status ou pessoas ilegais, porque são diferentes situações. Pessoa que vai com um visto, deixa vencer e essa pessoa só não renova o visto ou não tem um programa que se adeque para ela, então essa pessoa está sem status. E outras pessoas que atravessam por fronteiras, mar, terra, e aí essas pessoas vão ilegais mesmo, sem passaporte, pode até ter passaporte, mas não tem o visto carimbado, não tem nada. Então, existem essas duas situações. E aí, o que acontece? Muitas pessoas iam por causa dos gurus de internet. Friso bem, porque é justamente isso, são gurus vendendo para vocês uma realidade que não é bem assim, que não existe essa realidade, porque cada um tem um caso. E aí esses gurus da internet falam: venha, é bem fácil, o Canadá é uma maravilha, o Canadá é muito bom, país muito bom. Mas não é tudo isso que as pessoas pensam. Para ser um país muito bom, você tem que ir muito bem planejado. Financeiramente, estrutura familiar, ir preparado para o frio. Então tem todo um processo para você passar. Agora, se você quiser chegar lá com o seu dinheirinho contado, como eu conheci muitas pessoas que vão lá com o seu dinheiro contado para 1 mês de aluguel, 2 meses de aluguéis, vão lá para trabalhar no serviço braçal,
que por sinal paga muito bem, mas existem as épocas sazonais onde existe trabalho, onde não existe trabalho, e por toda essa bolha de questão econômica que o país está sofrendo, especialmente em Toronto, eu venho frisar que é bem importante, que é especialmente em Toronto, o que acontece? Trabalho lá embaixo. É a maior taxa de desemprego que tem ocorrido no país, de muito tempo atrás. Então, essas duas regras de imigração que mudou, pegou todo mundo de surpresa, porque todo mundo já imaginava que alguma coisa ia acontecer, e alguma coisa o governo tinha que fazer para melhorar essa questão econômica, porque afinal de contas é um país de primeiro mundo, né? É para ser um país de primeiro mundo. E acontece que isso não está acontecendo, porque as coisas estão subindo muito de valor para dar pouco recurso para a pessoa que está lá. Então, uma pessoa que vai como turista, porque ela escuta os gurus da internet falando, venha como turista, que é bem fácil. Não, bem fácil não, mas eles falam, venha que você consegue trocar teu visto, você consegue uma empresa, e especialmente no ramo da construção, essa empresa vai te prender lá no país por 2 anos, vai te fornecer um contrato de trabalho. Então, você troca o teu visto de turismo sem antes expirar o teu visto. Então, o visto de turismo, geralmente, né, eles podem dar de 0 meses até de 1 dia, por exemplo, até 6 meses. Então, conforme o período que você tá antes de expirar, de deixar vencer, você procura uma empresa patrocinadora que fornece o LMIA, que é um contrato de trabalho, e essa empresa vai te fornecer esse contrato por 2 anos, vai te contratar, você vai ficar preso nessa empresa e posteriormente você ganha mais um direito para ficar no país, e depois, posteriormente, passados mais 3 anos, mais ou menos, você consegue aplicar para residência permanente. Ok. Não pode mais isso. Acabou. Não tem mais como fazer essa troca, pelo menos momentaneamente, até dar uma baixada nessa bolha econômica. O que eu acredito que talvez isso... Não sei se isso vai retornar ou se não vai, mas eu acho que isso é um ponto válido, porque a intenção existem várias categorias de visto. Se uma pessoa vai para turistar, já nada mais diz do que isso. É um turismo, a pessoa vai, sabe, independente se ela vai ficar 6 meses, ela pode alugar um Airbnb e querer explorar todo o Canadá por 6 meses. Mas deu os seus 6 meses, pega a sua mala e sai para fora do país. E essa não é a realidade. As pessoas estão desesperadas em busca de algo que não existe, querem sair daqui do Brasil, achando que o Brasil, pintando o Brasil de um lado avesso, achando que o Brasil é o pior país do mundo, e que não é, porque eu já passei por essa realidade. Hoje eu vejo que o Brasil é um país muito bom para se viver, né? Aí você tem que ir moldando, porque claro, tem coisas que realmente são mais caras. Um carro é mais caro, mas o aluguel, por exemplo, aqui hoje, na minha realidade, eu pago muito mais barato do que eu pagava em Toronto. Então depende muito da tua realidade. E aí o que acontece? Essas pessoas vão desesperadas em busca dessa mudança de vida e vão chegar lá e agora não vai mais acontecer essa mudança de visto. As empresas não podem mais contratar essas pessoas, trocar esse visto de turismo para visto de trabalho. Nada mais justo, na minha opinião. Afinal de contas, você está indo turistar e não à procura de um emprego. Se você quer um emprego, procure do Brasil. Tem várias empresas que contratam daqui do Brasil. Inclusive, existe um site que se chama jobbank.ca, que é do Canadá, e lá você tem um filtro que você coloca com LMIA. LMIA é a empresa que vai te fornecer esse papel para dizer que você precisa ser contratado para o Canadá. Só que agora as empresas, elas precisam fazer um papel detalhado, um papel muito bem descrito. Por que eles não vão contratar um canadense e estão contratando um estrangeiro? O que o estrangeiro tem de melhor que o canadense? Por que o canadense não tem a vez e o estrangeiro tem? Entendeu? Tem muito canadense que não quer trabalhar num subemprego, então eles acabam pegando o estrangeiro. Mas agora isso vai ter que ser bem justificado, porque acabou que a taxa de desemprego está muito alta no Canadá. E aí os canadenses começaram a reclamar. Poxa, não tem trabalho para nós. Imigrante lotou o país e nós estamos sem trabalhar. Então, tem tudo isso que está sendo analisado. Outro fato bem importante é que agora as empresas elas só podem contratar 10% de imigrantes, pessoas, né, estrangeiras de fora. Antes era 20%, então reduziu 10%. Justamente para dar oportunidade para os cidadãos de lá, para as pessoas canadenses. O que eu também acho certo, porque senão, né, as pessoas vão lotar, vão tomar conta do país, e aí as pessoas que estão lá dentro não vão ter a oportunidade de ter a busca por esse emprego.
Enfim, então essa é uma das... Eu acho, assim, que é a mudança, se não a mais... eu acho que é a mais importante. Só que essa realidade, ela é mais comum na região ali de Toronto, né? Na grande cidade. Porque realmente as pessoas acabam indo, volto a refrisar, por promessas de gurus da internet, que você vai, chega lá e consegue um visto, trocar esse teu visto de turismo para um visto de trabalho. E mesmo antes dessa política de imigração brecar essa troca, gente, não estava fácil. Emprego lá estava muito difícil, especialmente na área de construção, porque na área de construção, como eu disse, existe um trabalho sazonal, então ele tem muito trabalho na área de verão, na época de verão, primavera, até mesmo outono, né? Mas na época de inverno tem muitas construções que ficam paradas, até pelas condições climáticas mesmo, que não tem condições da pessoa trabalhar. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Parem para escutar pessoas que realmente têm a notícia certa. Vejam o site do governo Canadá, não fique vendo essas pessoas que simplesmente postam ali algo no YouTube, no Instagram, né? Até eu mesmo que eu tô falando, tá tudo descrito no site do governo. Então, entre no site do governo, é a fonte mais confiável que existe, gov.ca. E vejam tudo isso que tá lá descrito, que não pode mais fazer essa troca, que agora precisam justificar muito bem porque vai pegar um estrangeiro, só tem 10% da taxa de imigração. Então tudo isso eu acho muito importante. E uma outra grande mudança é que antes, os NOCs, existem uma classificação de trabalhos. Então, por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui, A, B e C. O NOC A, ele é o mais importante, que é, por exemplo, o pessoal do tecnologia, o pessoal da saúde, engenharia. O NOC C são pessoas um pouco, o NOCs mais sem estudo, por exemplo, sem um ensino superior. Eu não sei bem se é essa nomenclatura que eu posso designar. Mas por exemplo, cozinheiros, né? Pessoas da hotelaria. Então, essas pessoas, por exemplo, que estão no NOC C, elas, a partir de agora, que são NOCs mais abaixo, elas não vão poder, as empresas de fora, contratar essa pessoa e fornecer um contrato de trabalho de 2 anos. Agora, somente o contrato de trabalho de 1 ano. Então, deu 1 ano, venceu. Aí você vai ver se tem possibilidade de renovação, o que não é a intenção deles. A intenção é que seja 1 ano e realmente a pessoa saia do país, né? Ou então daí você vê se você consegue aplicar para algum programa futuramente de residência permanente. Então, gente, eu acho que essas regras, elas vieram muito para fomentar, assim, o país, porque os canadenses estão fazendo muito protesto, a gente estava lá, e quando tudo isso, antes disso acontecer, mas já estava estourada essa bolha, assim, a condição econômica do país está muito ruim mesmo. Os canadenses já estavam fazendo vários protestos e tentando chegar numa medida com o governo, porque realmente não tinha mais condições para eles mesmo que estão lá. Tava muito alto o valor do aluguel, coisa que eles nunca viram, né? Então, era aviões e aviões chegando e descambando um monte de gente, e esse pessoal indo sem visto certo para trabalhar. Aí esse pessoal acaba trabalhando ilegalmente, assim se pode se dizer, e tomando frente das pessoas que têm uma condição favorável a trabalhar, uma condição legal mesmo no país, né? E acaba, o que acontece? Essas pessoas que elas vão trabalhar assim, elas acabam trabalhando, por exemplo, eu vou dar só um exemplo bem grotesco, mas de 15 a 16 dólares a hora. Se eu não estou enganada, agora é 16,45 a hora do salário mínimo lá em Ontário. Então as pessoas acabam trabalhando às vezes até por 16, que é menos que o salário mínimo, a hora trabalhada, né? E justamente porque essa pessoa ela não tem escapatória, ela precisa pagar o aluguel, precisa comer. Essa pessoa foi sem visto de trabalho, sem nada fechado, tá como turista, então ela trabalha teoricamente clandestinamente. Então tem que cuidar muito com isso, né? O país estava afundando e foi justamente por isso que eles resolveram tomar essas medidas. Então eu acho algo bem importante e eu vou vir falar mais aqui com vocês sobre o meu caso e do Gian, né?
tanto a relação ao nosso trabalho, como que a gente trabalhou, para quem a gente trabalhou, a gente passou um bocado lá. Então, por isso que eu tô falando tudo isso, porque a gente já teve essas experiências, tanto a positiva quanto a negativa. Essa parte de empreender lá, eu também consigo empreender. E as pessoas têm muita dúvida em relação à faxina, construção, então a gente passou por isso e a gente vai vir trazer tudo isso aqui no nosso canal. Relação de quanto ganha a hora, muita gente quer saber, dá pra viver, não dá? A gente vai trazer tudo isso também, porque eu acho importante para as pessoas estarem preparadas. Mas eu acho que agora as pessoas devem pensar, colocar um pouco a mão na consciência e não sair fazendo essa loucura de atravessar a fronteira, em busca, eu só quero sair do Brasil. Não é bem assim, o Brasil é um país maravilhoso para se viver. O Brasil é um país incrível, tem muitas oportunidades, então basta você correr atrás e eu acho que a gente precisou sair daqui até para valorizar um pouco mais o nosso país, né? E a gente chegou lá fora e viu que realmente não é tudo isso. Como eu falei para vocês, existem coisas mais baratas, como eletrônico e carro, mas eu acho que se você trabalhar, você consegue conquistar tanto quanto aqui no Brasil, e isso é de menos. A gente tem uma coisa que é valiosíssima aqui, que ninguém, as pessoas que estão aqui acabam não dando tanto valor. Mas para mim não é bem assim, fiquei horas. Gente, nós temos saúde pública. Saúde pública, SUS, universal para todo mundo. Isso daqui pode vir uma pessoa lá do Paraguai, a pessoa não vai deixar de ser atendida aqui. A pessoa não vai deixar de ser atendida por ela ser do outro país. E no Canadá, isso não acontecia, né? A saúde é pública, mas é pública para os cidadãos. Então, tudo isso tem que ser analisado, porque as pessoas querem simplesmente ir a qualquer custo, mudar de vida a qualquer custo. E aí, o que acontece? Se frustram. Porque realmente o que as pessoas prometem na internet, chega lá, a expectativa é completamente diferente. Quando eu estava me preparando para retornar aqui para o Brasil, eu percebi que muitas pessoas que estavam lá, que tinham recém-chegado, né? Inclusive, quando eu fui sair, eu ajudei muita gente, né? Eu e o Gia, a gente ajudou muita gente, a gente doou todas essas coisas. O que era mais, assim, de valor, a gente acabou vendendo, né? Até pra compensar um pouco o que a gente pagou. Mas a maioria das coisas a gente foi doando e as pessoas vão sem nada, gente. As pessoas vão com uma malinha, porque é turista. Turista não pode levar muita coisa. Só que as pessoas vão despreparadas, vão sem dinheiro, com dinheiro contado pra 1 mês de aluguel. Gente, não cometam essa loucura. Planejem direito. Se vocês querem ir, existem muitas empresas, como eu falei, que fornecem contrato de trabalho. Agora, não vão nessa sangria, nessa loucura, porque você vai chegar lá e o Plano Canadá vai por água abaixo, porque justamente o país está passando por uma crise econômica. Então, o pior cenário para se imigrar nessas condições é agora. Agora, teoricamente, nem pode, né, você ir lá, chegar e fazer essa troca, então tudo isso aqui tem que ser analisado. Mas enfim, grandes mudanças foram essas, e eu acho que são bem válidas, principalmente para quem pretende ir com visto de turismo e fazer essa troca, né? Brecado, não pode mais. Não se sabe se é temporariamente ou permanente. E também uma outra coisa bem importante que o governo lançou, mas isso é mais, não é uma mudança. Isso eles vêm tentando fazer isso há muito tempo, né? Quando eu fui com o Gia pra lá, a gente foi primeiro pra Quebec City. E Quebec City é a única província do Canadá que realmente a língua oficial é francófona, né? Então, só se fala francês. As demais províncias é o anglófono, né? Então, só é falado inglês. E hoje o governo, ele tá insistindo que ele quer imigrantes que tenham a francofonia. Por quê? Porque para eles instruir mais o francês, não só em Quebec, mas nas demais províncias, trazer isso para o Canadá, que isso é muito importante, ter essa língua não só lá em Quebec e nas outras regiões. Então, essa pessoa que já tem o francês, ela tá com um ponto a mais já para fazer essa questão de imigração, esse processo de imigração. E eu acho que é isso, as grandes mudanças foram essa. Eu espero que vocês acompanhem aqui, eu vou sempre estar trazendo notícias relacionadas ao que está acontecendo. Eu não estou mais lá, né? A gente vai postar todo um vídeo explicando por que a gente retornou e tem tudo a ver com o cenário atual, que é a questão socioeconômica, falta de trabalho, trabalho escasso, trabalho duro, trabalho onde as pessoas exploram. Então a gente vai trazer tudo isso aqui para vocês e mais para frente, né? São vários vídeos, porque senão vai ficar muito longo. Então, eu acho bem importante vocês irem acompanhando o canal para justamente quem tá indo se planejar bem. Realmente é isso que eu quero?
né? Existem vários outros países aí que a condição socioeconômica tá boa, tá alta, as pessoas conseguem ir. Existem vários lugares na Europa, existe mesmo nos Estados Unidos. Claro que existem países que são mais regulamentados, é um pouco mais difícil para você conseguir ir, mas existem hoje centenas de vistos, então eu acho que vale a pena se estudar e se pensar, porque hoje, na minha opinião, e também meu marido não está aqui comigo, mas ele compartilha dessa opinião, eu acho que o Canadá não está sendo um bom país para se imigrar, né? Pessoas que já estão lá há muito tempo vão falar, não, o país ainda é para imigrar. Mas são pessoas que já estão estabelecidos, já estão com uma vida mais feita. Agora, quem está indo agora nesse cenário atual, então tem que pensar bem, tem que ver como é a sua condição aqui no Brasil para ver se realmente compensa. E é isso. O vídeo de hoje vai se encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessas novidades. Eu não estou mais lá, mas eu vou estar sempre trazendo novidades de lá relacionado ao nosso meio que a gente já passou. Então, tudo isso tinha muito a ver com a nossa realidade, o que a gente estava passando, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no nosso canal, gente. Compartilhe esse vídeo. Se tem alguém pensando em morar no Canadá, peça para essa pessoa, assista esse vídeo. Só que sempre, como eu falei, confere tudo no governo do Canadá, no site do governo, que tá tudo explicadinho lá, detalhadamente. Tem como traduzir a página, quem não sabe ler inglês ou francês, então é bem tranquilinho. E curte aqui o nosso vídeo e não deixe de nos acompanhar. Um grande beijo e até a próxima.